vamos para a mesa Eleições, unindo ideias ou ideais, moldando futuros. Chamo ao palco o advogado e hoje mediador, Luiz Gustavo Bichara. Bem-vindo ao nosso palco. Também chamo aqui ao palco Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL. Por favor, Juliano Medeiros. Deputado federal pelo PSB, Felipe Carreiras, também participa deste painel. Também convido ao palco o ex-presidente do PT, José Dirceu, que também está presente aqui conosco. E temos Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais aqui da cidade de São Paulo. Bem-vindos. Bem-vindos ao palco, obrigada pela gentileza da presença, tudo bem? Muito prazer. E deixa eu conversar aqui com o nosso mediador tão importante. Quando a gente ancora jornal, a gente tem a missão de sempre conseguir fazer muitas perguntas, usando menos tempo nas respostas. Hoje eu não estou com essa responsabilidade, você que tem a chave em mãos. Exatamente, eu fico só aqui ao seu lado, pedindo a gentileza dos nossos convidados de utilizarem ali, o cronômetro está aqui em frente, 3 a 5 minutos de resposta para que nós possamos fazer o maior número de perguntas. Perfeito? Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Saudar aqui os debatedores desse painel. Agradecer muito honradamente ao João, a Camila, a Ana, o Bacelar, pelo gentil convite. Dizer da admiração que eu tenho, inclusive, pela irresponsabilidade de vocês de colocar um advogado mediando esse painel. Mas o nosso tema aqui hoje é sobre eleições, unindo ideia e moldando futuros. Acho que há um consenso hoje que não há saída além da política. Por isso é muito saudável a gente discutir política, né? Todo mundo tem o direito de ignorar a política, mas não tem o direito de ignorar os efeitos de se ignorar a política. Então, vou começar aqui com o ministro Aldo Rebelo e dizer aos colegas que nós temos aqui 5 minutos. E eu serei ousado o suficiente para interrompê-los, porque eu estou mandatado para isso, de maneira que o nosso painel possa render aqui o máximo possível. Ministro Aldo Rebelo, é conhecida aquela frase de Clemenceau que dizia que quando um homem não é de esquerda aos 20, ele não tem coração, e quando ele segue sendo de direita depois de 40, ele não tem cabeça. Há quem imagine que o senhor personifica exatamente essa afirmação, em função do seu trânsito aparente pelos campos ideológicos, né? O senhor foi um prócer do governo Lula, ministro de Estado do governo Lula, ministro Dilma, e agora compõe um governo de direita. Então, eu apanho essa ordem de ideias sobre ideologia para lhe perguntar qual a sua opinião sobre esse debate ideológico nas eleições municipais que se avizinham. Ele será importante ou o cidadão continua mais preocupado com os problemas da sua cidade do que com a ideologia? Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, Luiz, bom dia, Juliano, bom dia, meu querido amigo José Dirceu, alegria em reencontrá-lo aqui em campo. Bom dia ao nosso deputado Felipe Carreiras e bom dia, senhoras e senhores. Apenas 2 registros. Eu não mudei de posição. Eu trago as mesmas convicções que tinha quando era militante do movimento estudantil e dirigente do Centro Acadêmico de Direito da gloriosa Universidade Federal de Alagoas. Quando cheguei à presidência da UNE, as minhas convicções permanecem. Eu era e continuo sendo nacionalista. Quem consultar as manifestações da UNE vai lá me ver, jovenzinho, carregando uma bandeira do Brasil nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eram essas nossas convicções. Depois abandonaram os símbolos nacionais, foram deixando pelo caminho a centralidade da questão nacional, foram substituindo a agenda da questão nacional pela agenda do comportamento e dos costumes. É isso que aconteceu. A segunda convicção é a luta pela redução das desigualdades, que era a minha luta da juventude e continua permanente. E a terceira, a luta pela democracia, de quem na juventude viveu um regime de censura, de perseguição,
e que aprendeu na juventude e permanece com essas convicções até hoje, a defesa da liberdade e da democracia, que hoje é uma agenda muito confusa no Brasil. Para se dizer o mínimo, a defesa da democracia, da liberdade, hoje é uma agenda que causa mais confusão do que clareza. Então, essas são as convicções. O outro registro é que o governo do prefeito Ricardo Nunes não é governo de direita, é um governo de forças heterogêneas, de partidos, inclusive, que integram a base do governo do presidente Lula. O partido dele tem 3 ministros no governo do presidente Lula. O partido dele apoiou o presidente Lula no segundo turno. Que governo de direita? Forças heterogêneas que compõem esse governo. O presidente do partido, do PMDB, é da base do governo do presidente Lula. Agora querem impor em São Paulo um 3º turno de eleição presidencial. Não, senhoras e senhores. A eleição é municipal, a eleição é entre candidatos que querem administrar a cidade de São Paulo, e não o Brasil. A eleição para administrar o Brasil foi em 2022. Mas há quem deseje traçar esse corte de eleições de 3º turno, dividir o Brasil ideologicamente. A divisão ideológica do Brasil nunca explicou o Brasil. O Brasil sempre foi um país da aliança de forças heterogêneas. Foram forças heterogêneas que expulsaram os holandeses do Brasil, que fizeram a independência do Brasil, que fizeram a abolição da escravidão no Brasil, que fizeram a república no Brasil, que industrializaram o Brasil, que redemocratizaram o Brasil. Agora você quer dividir o país em preto e branco, em vermelho e azul. Palmeiras e Corinthians é um belo clássico do futebol paulista. São 2 grandes clubes, mas há outros, a São Paulo, a Santos, a Flamengo, a Vasco, CSA, CRB, Esporte Clube do Recife. Assim é a política no Brasil. Por essa razão é que eu penso que a Fabiola Cidral estava fazendo uma entrevista e perguntou qual é o grande desafio do Brasil. Voltar a crescer, voltar a se desenvolver, retomar o crescimento, que só com a retomada do crescimento você pode... Está terminando o tempo? Já terminou. Você pode reduzir desigualdades, mas essa agenda foi abandonada pela agenda dos costumes, pela guerra ideológica, pela guerra cultural, e querem impor isso aqui hoje como a agenda central do Brasil. Não, a agenda do Brasil central é o seguinte: o país voltar a crescer. E como fazer o país voltar a crescer? Porque o país está bloqueado na sua aspiração essencial de crescimento. E bloqueado, inclusive, por uma parte do próprio governo. Vocês sabem do que estou falando. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Acho que após a sua intervenção, eu sou quase obrigado a passar a palavra para o Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL. Então, ele vai nos explicar aqui agora que São Paulo enfrentará uma eleição de 2 esquerdas, né? Certamente o Juliano vai nos oferecer aí essa reflexão e também nos explicar, né, Juliano, por que os partidos de esquerda parecem ir melhor nas eleições federais que nas municipais, né? O PSOL fez 13 deputados federais na última eleição, só 5 prefeitos. Será que o munícipe não confia na esquerda para administrar a sua cidade? Mas primeiro responda ao ministro Aldo Rabelo, por favor. Não, haverá resposta, certamente. Obrigado, Bixara. Antes de mais nada, pela pergunta. Ministro Aldo, ministro José Dirceu, deputado Felipe. Agradecer mais uma vez a Esfera. A Esfera tem sido um espaço importante de interlocução. Já é o 3º ou 4º evento que eu participo com muito orgulho, mostrando que não há por que construirmos barreiras, muros entre aqueles que pensam de forma diversa. Quero agradecer o nosso querido João Camargo, também a Camila, pelo convite. Há 2 teses em debate nesse momento. Eu sou cientista político, além de ex-dirigente partidário. Há 2 teses em debate sobre o que vão ser as eleições municipais desse ano. Uma tese que é encampada por muitos cientistas políticos, pesquisadores. Vou dar o exemplo aqui do Antônio Lavareda, reconhecido pesquisador
do Instituto IPEC, que diz que não. As eleições municipais vão ser as eleições, como sempre, voltadas para os temas paroquiais, para os temas domésticos. As pessoas querem discutir os serviços públicos, os problemas da sua cidade, da sua rua, do seu bairro, onde o poder público está mais perto das pessoas e, portanto, a eleição municipal vai ser o que sempre foi. Não haverá mudança. Serão eleições voltadas para os temas paroquiais. E há uma outra tese, que é a tese que está sendo sustentada principalmente pelo Thomas Trauman e pelo Felipe Nunes, de que a política no Brasil está virando uma política parecida com a política dos Estados Unidos, onde vão se calcificando blocos políticos cada vez mais rígidos. No caso do Brasil, um bloco político em torno da liderança do presidente Lula, que eu nem chamaria de um bloco de esquerda, um bloco, como disse o próprio ex-ministro Aldo, heterogêneo, mas orientado por uma perspectiva progressista. E, de outro lado, um bloco também heterogêneo, mas orientado por uma perspectiva conservadora. Dentro desses blocos, há de tudo um pouco. Há no bloco progressista, comunistas, socialistas, social-democratas, liberais, democráticos, e no bloco conservador, você tem desde gente que é conservadora, mas que respeita a democracia, até fascistas. Dentro desses dois blocos, a tese do Thomas Trauman e do Felipe Nunes, Bichara, é que a eleição de 24 pode consolidar essa tendência, né? Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, mas não há dúvida de que as repercussões da crise política que o Brasil vive é uma década, veja, uma década de crise política, onde nós tivemos impeachment, tivemos denúncia contra presidente, tivemos prisão de 2 ex-presidentes, tivemos um governo de profunda instabilidade e divisão política do país, que foi o governo Bolsonaro. Nós tivemos uma eleição presidencial em 2022 dramática, com o uso abusivo da máquina pública para interferir nos resultados eleitorais. Então, o Brasil vive uma crise política extensa, de quase uma década. O debate hoje é se essa crise política se consolida na forma de 2 grandes blocos, que têm 30% até 40% da preferência do eleitorado, ou se não. Eu acredito que algum nível de nacionalização ou de extensão desse debate nacional vai chegar nas eleições municipais. Não em todas as eleições, não na minha Taquari, lá no interior do Rio Grande do Sul, mas em São Paulo vai. E é inegável que em São Paulo, a extensão dessa polarização vai tomar a forma de uma oposição entre progressistas e conservadores. Porque no palco, junto com o Guilherme Boulos, que eu tenho a honra de fazer parte da coordenação de campanha, nós vamos ter a Marina Silva, nós vamos ter o Fernando Haddad, nós vamos ter o presidente Lula. E no palco do Ricardo Nunes, atual prefeito, nós vamos ter o Jair Bolsonaro, o Van Garten, nós vamos ter o Ricardo Salles. Então, é impossível negar que, em alguma medida, as eleições municipais de São Paulo também expressarão uma divisão política que está se consolidando no país e que diz respeito, Bichara, não a visões ideológicas, ao contrário do que o ex-ministro Aldo tenta nos colocar aqui. Opõe projetos de país, relação com as instituições, modelo econômico. Ou seja, se nós vamos ter, como tivemos em 2023, para garantir o crescimento do PIB de 3%, uma retomada do investimento público direto, que passou de 8,5% no ano passado e que garantiu o crescimento do PIB de 3%, criando um ambiente de negócios mais favorável para o investimento privado, garantindo mais de 62 bilhões de investimento privado só no ano passado, garantindo segurança jurídica e condições para uma parceria fecunda entre o setor público e o privado, ou se nós vamos ter um projeto que demoniza o setor público, demoniza o Estado, demoniza a política, entrega tudo para que o mundo privado resolva sozinho. É uma disputa de visões de mundo, de visões de país, de visões de projeto. Alguns podem chamar isso de ideologia, mas não é ideologia. Isso é disputa de projeto político. E eu tenho certeza, Bichara, que em São Paulo, esta oposição estará colocada entre o candidato do Bolsonaro e o candidato do presidente Lula. Muito obrigado, Juliano, pela sua reflexão. Seguindo um pouco nesse tema até da divisão ideológica do país, eu passo a bola para o deputado Felipe Carreiras e dizer, deputado, que nós hoje,
enxergamos no Congresso, e digo, infelizmente, também essa divisão, né? Acho que muitos deputados parecem estar mais preocupados em lacrar para as redes sociais do que fazer um trabalho efetivamente sério e atacar os problemas do país, né? O senhor tem sido uma dessas exceções. O senhor tem sido um deputado que tem se dedicado a problemas do mundo real. E eu talvez esteja derivando um pouquinho a matéria aqui, puxando a sardinha para o meu lado do mundo tributário, mas eu faço autorizado pela Camila, que no início dessa nossa manhã lembrou muito bem que o ajuste fiscal não pode ser feito só pelo lado da Receita. O governo federal tem que ter coragem de encarar o problema da despesa. E nessa luta entre fisco e contribuinte, o senhor tem sido um defensor do contribuinte quando pauta e vira um articulador principal do debate sobre o PERSE, aquele programa de incentivo aos contribuintes que sofreram com a pandemia. E a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: fica parecendo cada vez mais que os deputados, os congressistas, que vão para esse caminho do meio, acabam ficando isolados dos extremos e ficando só com voto de opinião. Então, eu queria lhe perguntar se ainda há espaço para moderados. Sobre voto de opinião, se me permitem uma história muito rápida, mas é curiosa. Darcy Ribeiro, pedagogo, homem das letras, candidato ao Senado em 82, no Rio de Janeiro, Natal, dobradinha com o Leonel Brizola. Darcy gostava muito, né, ministro Zé Disseu, de conversar, um homem inteligente, mas tomava o seu whisky também, preferia ficar ali pelo Ipanema Leblon. E os cabos eleitorais diziam: professor, o senhor tem que ir visitar o resto do estado, Caxias, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Ele dizia: meu filho, o meu voto é um voto de opinião. Eu vou até o túnel Rebouças, depois vai a minha opinião. Bom dia, cumprimentando aqui o doutor Luiz Bichara, o ex-ministro, presidente da Câmara, Aldo Rebelo, José Disseu, ex-ministro, presidente do PT, a Juliano, cumprimentar aqui os colegas parlamentares em nome do Pedro Lupião, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, agradecer o convite à Camila, João Camargo, um prazer muito grande estar aqui, cumprimentar todos os jornalistas em nome de Elisa. Em primeiro lugar, acho que há espaço, sim, para os moderados. Eu faço parte de um partido de centro-esquerda. Eu sou filiado ao PSB desde 1995, é o meu único partido de filiação, e para mim tem um simbolismo muito especial estar aqui no dia de hoje, ao lado de Aldo Rebelo e Zé Disseu, que foram grandes amigos de Miguel Arraes de Alencar, que eu tive o prazer de trabalhar com Arraes. Eu não conheço Arraes pelos livros, eu fui oficial de gabinete de Arraes, presidi a Juventude Socialista Brasileira, e também, né, Aldo e Zé Disseu foram grandes amigos dos dois, e eu estou aqui nesse dia. Dizer que Eduardo Campos foi candidato a presidente da República querendo romper essa polarização forte de direita e esquerda. João, se a gente fala das eleições esse ano, o prefeito de capital mais jovem do Brasil, está mostrando que pode romper essa radicalização política que o Brasil vive, sendo o prefeito mais bem avaliado de capital do Brasil. E eu acredito que dentro desse eixo, Tabata, com todo respeito a Juliano, a Boulos, pode romper essa polarização aqui em São Paulo e em mais 9 capitais que o PSB está disputando eleições. São 1.048 cidades que o PSB está disputando eleição, cerca de 20% de todas as cidades do país. Aproveitando a deixa, doutor Bichara, sobre o PES, que é um programa que, com muito orgulho, eu sou autor, que é o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos. Eu presido a Frente Parlamentar em defesa do turismo e do setor de eventos. Vejam bem, a gente está aqui nesse evento tão bem feito pelo Grupo Esfera. Aqui a gente tem o lindo painel de LED, a gente tem aqui uma produção de um evento, tem buffet, tem gente do meio audiovisual, produtores, recepcionistas, isso é um evento. A pandemia proibiu literalmente de acontecer, Nizanguanais, esse tipo de evento, durante 2 anos. Foi proibido esse setor de trabalhar. Nós estamos no hotel.
O hotel passou mais de um ano fechado. É indiscutível que são os setores que mais geram emprego no mundo. E o PES nasceu com um conjunto de ideias das associações que compõem o trade turístico de eventos, e sob o nosso PL, o Congresso Nacional aprovou, o presidente, na época, Bolsonaro, vetou o que diz respeito ao incentivo, à desoneração fiscal, e o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial precisamente no dia 17 de março de 2021, e proporcionou pela primeira vez na história um incentivo para esses setores. E, o ano passado, no governo do presidente Lula, que eu sou da base sólida, afinal de contas, nós temos 2 ministros compondo o governo, o vice-presidente da República e o Geraldo Alckmin e o ministro Márcio França do empreendedorismo. Nós tivemos, o ano passado, o projeto testado mais uma vez no Congresso Nacional e, por coerência política, nós aprovamos a renovação do PES. Final do ano passado, o ministro Haddad deu uma canetada no dia 30 de dezembro, acabando com o PES. E aqui, querido José Dirceu, por mais que eu seja da base sólida do presidente Lula, eu não posso perder minha capacidade de discordar. Eu não posso perder minha capacidade de criticar. Imagine que o ministro Haddad cortasse um benefício do setor do agronegócio, o deputado Pedro Lupion, e não falasse com o ministro Fávaro. Pois bem, ele cortou o PES, acabou com o PES, não falou com o presidente da Embratur, o Freixo, que é da capital turística do Brasil. Ele não falou com o ministro do Turismo. Ele não falou com a ministra da Cultura, que teve que publicamente criticar acabar com o PES sem nenhum tipo de diálogo. Ele não falou com o ministro do Esporte, porque tem evento esportivo. Ou seja, eu acho que foi um grande erro. Quis o destino que amanhã vai haver a votação do novo modelo do PES, com a relatoria da deputada Renata Abreu, para a gente dizer sim ou não, se a gente continua ou não com o programa de incentivo. Na minha cabeça, incentivo fiscal tem uma lógica. Tem que gerar emprego, gerar renda, incentivar a economia. Sabe quanto o Congresso Nacional aprovou para esse ano de incentivos fiscais? Alguém aqui sabe? Eu vou dizer a vocês. 524 bilhões de reais está aprovado na PILOA, no projeto de lei orçamentário anual. Só para concluir. Desses 524, tem a indústria automotiva, indústria química, indústria farmacêutica. Eu não estou dizendo que eu sou contra esses incentivos, o agronegócio. Eu não sou contra. Mas sabe quando o setor de eventos e turismo teve de incentivo na história? Nunca. Então ele vai ter, se assim o Congresso Nacional disser amanhã, 1%. 1%. Esses incentivos são renovados, os 500 e tantos bilhões, de 5 em 5 anos. Tem setores que têm há décadas. Nunca o setor de eventos e turismo teve esse tipo de benefício. Eu acredito que por coerência, por justiça, e outra coisa, se a gente fala da lógica do benefício, não é o deputado federal Felipe Carreiras que está dizendo aqui. Dados do IBGE, do Ministério da Previdência e do Emprego, dizem que os setores que mais geraram emprego no Brasil foram os setores de eventos e turismo. Obrigado. Obrigado, deputado Felipe Carreira. Acho que todos nós fazemos votos de que amanhã o Congresso reitere sua vontade soberana, aprecie o PES, inclusive analisando a situação de outros setores que ficaram fora
da primeira versão, como, por exemplo, os shopping centers, que também ficaram fechados durante todo aquele período. Não tenho dúvida que essa é uma pauta fundamental para o Brasil. Ministro Zé Dirceu, chegou a sua hora. Deixei Vossa Excelência por último, porque assim foi orientado. Quero deixar isso claro. Queria lhe perguntar o seguinte, ministro. O presidente Lula se elege para um terceiro mandato com um discurso de pacificação nacional. Inteligente que só ele, coloca Geraldo Alckmin de vice e passa para a sociedade uma mensagem de que agora teremos paz, agora teremos um pouco de união. O presidente ganha e age como se tivesse levado a parada no primeiro turno. Fomenta a radicalização, discursa para sua bolha autorreferente e apaga o fogo com gasolina, agindo exatamente como o ex-presidente Bolsonaro, que assume a mesma conduta. Parecem ambos se retroalimentar dessa divisão ideológica e da própria divisão do país. Então, eu queria lhe perguntar, na sua visão, age bem o presidente ao, assim, conduzir o dia a dia? E, além disso, o senhor vê espaço para uma grande concertação nacional ou estamos todos nós condenados a seguir nesse ambiente de radicalismo? Bom dia a todos e a todas. Juliano, Felipe, meu amigo Aldo, Bixara. Quero agradecer o convite que a Esfera, através do João Camargo e da Camila, me fez. Não vou poder defender o ministro Haddad aqui, todos sabem que eu estou na linha de frente da defesa dele. Mas eu queria dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, como montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado, às vezes, dentro do PT, porque realmente parte do PL, o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo, porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então, eu acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. Por que o Brasil está radicalizado, polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo religioso com um ataque à democracia. E ainda chamando o apoio da direita internacional e da direita norte-americana. Não só do ex-presidente Trump, como do Musk. Essa é a realidade que o Brasil está vivendo. O Bolsonaro está em campanha eleitoral, percorrendo o Brasil, tendo candidatos em cada cidade. Então, a nacionalização da campanha vai acabar acontecendo nos grandes centros urbanos. O Brasil pode ter um acordo nacional? De certa forma, teve um acordo nacional com a eleição do Lula e com a constituição do governo e com o programa do governo. O programa do governo do Lula não é um programa de esquerda. Qual é o desafio que o Brasil tem? Primeiro, o Brasil está virando um país de partidos políticos. Quem está puxando isso nem somos nós da esquerda, são os partidos de centro-direita que estão se constituindo, só não vê isso quem não quer. O PL, o PP, o PR, a União Brasil, os republicanos estão se constituindo em partidos. E na Câmara e no Senado, qualquer assunto é debatido, discutido, e existem várias posições políticas programáticas, como bem lembrou aqui o Juliano. Seja reforma tributária, seja questões do agronegócio, seja questões ambientais, seja questões sociais. Ou seja, a democracia brasileira, por um lado, ela está se desenvolvendo e se aprofundando. Precisa de uma reforma política, porque o Brasil é um país que não tem proporcionalidade na Câmara dos Deputados, o que é um absurdo, é o único país do mundo. Esse mínimo de 8, máximo 70, é herança da ditadura. Nós tentamos reduzir para 4 ou 80, fomos derrotados. Tem que voltar a ser proporcional à população de cada estado. Quem defende os estados é o Senado, que é Câmara Alta, que tem iniciativa revisora e tem mais poder que a Câmara dos Deputados. É só ler a Constituição. Ali, 14 estados com 25% da população têm maioria. Então, ali se defende os estados, não é na Câmara. E tem que acabar o voto nominal. Nós temos fidelidade partidária, temos voto de legenda e temos um sistema
que um deputado disputa com outro dentro do mesmo partido. Vamos fazer ou voto em lista fechada ou aberta, ou distrital puro, ou distrital misto alemão, mas vamos mudar para que o Brasil consolide uma democracia. Eu tenho dito, repetido, que nós precisamos ter um programa mínimo, nesse momento histórico do mundo, para o Brasil realizar aquilo que ele é, uma potência. E terminar com essa vergonha nacional, que é ter fome e essa profunda desigualdade e concentração de renda. É uma vergonha para nós. O Brasil tem autonomia energética, como foi dito aqui, soberania e segurança alimentar energética, mas não tem tecnológica. O nosso agronegócio, se tiver uma guerra na Europa e cortar a logística internacional, porque depende de fertilizante, depende de agrotóxico, que espero que vá desaparecendo com os biológicos, depende de todos os produtos químicos, farmacêuticos, 85% dos IFAs vem da Índia. Os fertilizantes hoje vêm da Rússia e depende da tecnologia, porque cada dia mais a nossa agricultura vai se tecnificando. Espero que chegue aos 4 milhões de agricultores familiares, que mudaria completamente o Brasil, que criaria 5, 10 milhões de emprego, nós teríamos uma produção de alimentos estabilizada, porque hoje nós não temos estoques reguladores, não temos. E temos 3 milhões de pequenos agricultores sem extensão rural, sem apoio de crédito, sem apoio tecnológico. Se nós queremos que o país se una, nós temos que apresentar para o país alguns pontos em comum ao agro, porque hoje eu não vejo industrial dar entrevista. Quem dá entrevista hoje é o mercado financeiro e o agronegócio. Tem alguma coisa errada. Não pode haver uma apropriação da renda nacional pelo capital financeiro, inclusive do capital produtivo, como está havendo, e os juros que nós temos. Aliás, se falou no começo aqui dos pontos, se esqueceu que o Brasil tem um problema gravíssimo, que é o crédito e os juros. E ainda pregaram no país que o país não deve ter um ex-bank e convencer a maioria da população e do Congresso, e que banco público não pode ser capitalizado. Agora o agronegócio busca crédito aonde? Vende para as trades. Aumenta os custos, cai os preços das commodities, o juro é 3,5%, 4,5%, 2% ao mês. Nós emprestamos dinheiro a 3,5% para construir armazéns desse país. Então é preciso... O Brasil tem pobreza e miséria, esse é o primeiro ponto de unidade. O Brasil tem uma estrutura tributária que precisa mudar. Quando me propõem, ou me pergunta, você é favorável a entrar para o CDE? Eu falo, sou favorável, desde que traga a estrutura tributária europeia para cá. Porque hoje nós estamos cobrando imposto da maioria da população, dos trabalhadores. Apropriamos uma parte da renda pelos juros, apropriamos uma parte da renda pelos impostos da classe trabalhadora, do trabalho na renda nacional, aí depois temos um subconsumo, o voo de galinha. O país não cresce. Como é que um país como o Brasil não pode crescer com essa riqueza, com essa soberania que nós temos, com o desenvolvimento tecnológico potencial que nós temos, porque o Brasil tem instituições e universidades, instituições tecnológicas, sem uma revolução social, que é a reforma tributária, e sem uma mudança na política educacional de ciência e tecnologia, e sem reindustrializar o país, nós não seremos um país sem pobreza e nem ocuparemos nosso lugar no mundo. Esse é um programa de esquerda? Não. Esse é um programa revolucionário? Não. Fazer o que a Europa fez no século XIX, reforma agrária, política e tributária. Nós estamos atrasados quase 200 anos. Isso é contra o agronegócio? Não. O semiárido nordestino começou a receber crédito, energia, assistência técnica e capacidade de se mecanizar. Vai se revolucionar. O que nós estamos pedindo para o país é aquilo que o país precisa, no meu entendimento. Polarização existe, radicalização existe, porque estão querendo atacar a democracia. Aí nós não podemos ter. E nós já passamos pelo governo Jair Bolsonaro, 4 anos. Nós já passamos por 5 governos, esse é o 5º governo nosso. Todos nós conhecemos nossos erros e os nossos acertos. Eu acho que o Brasil merece uma oportunidade de buscar um diálogo e um pacto social e político para o país enfrentar esse momento do mundo, que é um momento de guerra. E cada país está cuidando do seu interesse. Olha o aço. Só nós não
não pusemos sobre taxa para o aço. Eu entendo as contradições da indústria e tudo. México pôs, Canadá pôs, Estados Unidos pôs, já aproveitou, pôs do alumínio também. A Grã-Bretanha pôs. Os países do mundo, a Europa, a Grã-Bretanha, estão pondo, e a Espanha, limitações para controle acionário de empresas árabes e chinesas sobre as suas indústrias estratégicas. O Estado americano está gastando trilhões, está imprimindo trilhões de dólares para garantir a sua sobrevivência frente à China, o seu desenvolvimento. E nós vamos fazer o quê? Vamos falar contra o Estado? Contra fazer uma reforma tributária que invirta a pirâmide, que os que têm muito paguem pouco e os que têm pouco paguem muito? Somos contra isso? Então, o meu presidente Lula faz um governo que não busca polarização. Outra coisa é a disputa política e o debate que precisa ter, e ele, como presidente, não pode se calar. Mas isso é mais tarefa nossa do que dele. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Acho que todos nós gostaríamos de esticar um pouco a conversa aqui, mas estou sendo advertido que já estouramos o nosso tempo, então eu queria agradecer muito honradamente mais uma vez o convite, foi um prazer, e fiquemos aqui nesse tema, como se dizia no Partido Comunista, em Assembleia Permanente, né?